Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É aqueles que verdadeiramente está lutando para chegar ao céu, não lutando contra vidas, não lutando contra o próximo, mas lutando contra si mesmo, né? Então, em Mateus capítulo 14, no versículo 22. Mateus capítulo 14, no versículo 22. Diz assim: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Onde Jesus estava havia multidão, né? Imagino, alguém que curava, alguém que falava do amor, que falava de Deus, alguém que falava com autoridade, alguém que expulsava os demônios, alguém que revelava, alguém que profetizava, alguém que conhecia o profundo escondido de um coração, só poderia estar sempre acompanhado, né? Acompanhado de pessoas que queriam socorro, de pessoas que queriam somente observar a vida do mestre, mas sempre havia multidão. Então, aleluia, Jesus, e ele disse aqui no versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Olha só, a parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Então, Jesus, quando ele queria orar, ele ficava sozinho com o Pai. Quando ele estava orando pelas vidas, ele estava com multidão, né? Ele estava ali fazendo a obra do Pai, fazendo a obra a qual ele for enviado para curar os enfermos, para libertar cativos, para levar o evangelho do Senhor, as boas novas, e para falar do amor de Deus, do perdão, do arrependimento, da salvação, até da crucificação ele falou. Então, aleluia, Jesus, o Senhor estava ali sempre, aleluia, ensinando, aleluia, o caminho que os discípulos deviam andar. Ele estava ali ensinando, aleluia, Deus, que ele perdoava, mas que era para nós não voltarmos a pecar e que nós permanecêssemos ali sempre, nos limpando a cada vez mais próximo do Senhor. Interessante que o Espírito Santo de Deus começou a me lembrar agora, aleluia, Deus, que ele disse, aleluia, Jesus é um dos leprosos ao qual foi curado. Ele disse assim, que perdoado era os pecados dele, mas que ele fosse e não voltasse a pecar, para que não sucedesse algo mais grave. Então, o pecado, ele traz uma consequência para nós. A transgressão das leis, a transgressão daquilo que nós sabemos que é errado para a nossa vida, causa ali, aleluia, Jesus, uma colheita de dor. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vimos ele passando por dores, levando os pecados na cruz, mas foi com muita dor. Espinho na cabeça, açoite nas costas, pés furados, mãos furadas, esbofeteados, cuspido. Meu Deus do céu. Então ali Jesus estava passando por uma colheita que não era dele, era nossa. Que não eram os pecados deles, era nosso. E muitas das vezes você fica dizendo, por que eu estou passando por isso? Mas vamos analisar a nossa vida. Vamos analisar a nossa vida, onde foi que nós erramos, o que foi que nós fizemos para estar colhendo isso. Muitas das vezes você passa por situações que você fez com a sua mãe, que você fez com seu pai, e você não entende, que você desejou mal a alguém sem querer, no momento de ira, no momento de raiva. Na verdade, eu não acredito que pessoas desejem mal a alguém sem querer. Quando alguém fala que deseja mal a alguém, pode ter certeza que é verdade. Porque ninguém brinca com a maldade, né? Eu não acredito que pessoas brincam com a maldade, porque sabe que a maldade vai fazer alguém sofrer, porque sabe que a maldade vai atingir alguém e vai fazer sofrer. Então pessoas pegam e dizem, eu estou brincando, mas na brincadeira eles vão dizendo o que querem, na brincadeira eles vão mostrando a maldade. Então ali é muita malícia, é muito ali, né, pessoas manipuladoras, querendo falar ali, aleluia, Deus, o que eles querem, mas dizendo que é brincadeira. Eu
Eu nunca gostei desse tipo de brincadeira. Para mim, brincadeira tem que me fazer sorrir. Brincadeira tem que me alegrar. Mas brincadeira que vai me deixar triste, sinto muito. Para mim não é brincadeira. Então, aleluia, Jesus, há uma colheita. Há uma colheita sobre tudo. Aleluia, Deus diz, nós não entendemos que nós estamos colhendo algo. Ou então nós estamos passando pelo processo de ser capacitado para uma vida melhor. Lembra de José? José não estava colhendo. José, ele foi invejado pelos irmãos. José era o filho amado, José era o filho obediente. José tinha na vida de José uma promessa. Deus deu através dos sonhos para José uma promessa e ele foi vendido do seu pai, foi ser escravo, viveu prisioneiro, mas José estava sendo capacitado. Ali naquele momento José estava aprendendo, aleluia, Deus, a ser uma autoridade. José estava ali no meio daquele povo e começou a aprender, porque ele olhava, ele observava, ele era instruído ali a fazer o trabalho daquele povo. E o porquê? Por que José passou por tudo isso? Porque depois ele seria governador daquele povo. Ele iria dizer como era para fazer, do mesmo jeito que ele foi ensinado. Então José, depois de escravo, foi ser o quê? Governador. Foi ser o líder daquele povo. Interessante, né? E líder também do seu povo, porque José, com ele, se cumpriu a promessa de Deus. Aleluia, Jesus. Então, tudo é um trabalhar de Deus. É melhor nós sofrermos para sermos abençoados, para nós aprendermos a receber a promessa grande que Deus tem para nos dar, do que sofrermos por causa da nossa rebeldia, do que sofrermos por causa que nós praticamos o mal. Então, há dois tipos de sofrimento. Eu sofro porque eu estou colhendo que eu fiz o mal, ou eu sofro porque o Senhor está me capacitando. Aleluia, Jesus, a ser alguém nas mãos dele. Então, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui para o versículo 24, diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Examinando as escrituras sagradas, Jesus gostava de estar no mar, gostava da praia, gostava do monte. Jesus, ele gostava, aleluia, de estar de peixe, de pão, de discípulos, aleluia, Deus. Jesus gostava de orar, olhando assim os gostos do Senhor Jesus. Tão simples, né? Tão simples os lugares a qual Jesus andava. Tão simples os lugares a qual Jesus caminhou em Jerusalém, na Galileia e Nazaré. Meu Deus, eu fico olhando assim, os caminhos que o Senhor percorreu quando estava na terra. E sempre estava orando. E sempre estava com discípulos. Jesus só saiu de perto dos discípulos quando ele teve que passar pela crucificação. Sabe por quê? Porque ele era pastor. Jesus é o pastor. Então, eles estavam com ele e Jesus estava com os discípulos. Por quê? Porque Jesus estava ensinando os discípulos para que continuasse a obra. Jesus era simples e humilde. Eu fico imaginando, né, que Jesus era feliz na terra, feliz por ver o mar, feliz porque está com os discípulos, feliz porque os enfermos eram curados, feliz porque os demônios batiam em retirada. Jesus era feliz com as coisas mais simples e felizes, porque ele libertava pecadores. Ele curava pecadores, ele salvava os pecadores ali naquele momento. Ele estava ensinando um povo pecador, sabe, um povo ali grosso, um povo que não sabia nem orar. Jesus ensinou a orar. Não sabia caminhar com Deus. Jesus ensinou a caminhar com o Pai, porque Jesus caminhava sempre com o Pai. Então, aleluia, o caminho do Senhor Jesus ali, o ministério do Senhor Jesus na terra, tão simples, mas cheio de graça, mas cheio de poder.
passou pelo sofrimento, mas cheio de glória. E todo o sofrimento que ele viveu não foi pelos pecados dele, mas foi para nós termos o direito da salvação. Foi para nós hoje termos a misericórdia de Deus, porque quando o Senhor olha para a terra e vê o que o povo está fazendo, ele deve ficar muito irado. Mas Jesus que está sentado à direita do Pai diz: Pai, lembra que eu derramei meu sangue por eles. E esse sangue, Pai, não foi em vão. Lembra, Senhor, que no meio dele, Senhor, há o trigo, não há só joio. Lembra, Senhor, que no meio dos lobos há as ovelhas. Lembra, Senhor, que no meio dos bodes há as ovelhas. Lembra, Senhor, que no meio das loucas há as prudentes. Então, Jesus, que é o intercessor, ele está falando. Lembra-se, Senhor. Lembra, porque o meu sangue não foi derramado, Senhor. O meu sangue não foi derramado em vão, Senhor. Há uma igreja que eu vou arrebatar. Há um povo que reconhece que eu sou o Senhor das suas vidas. Esse povo ainda continua sofrendo. Esse povo ainda continua chorando. Esse povo continua carregando a cruz agora. É eles que carregam a cruz agora, porque o Senhor disse que nós iríamos carregar a nossa cruz para seguir a Ele. Ele disse, aleluia, Jesus, que Ele venceu o mundo, que nós também iríamos vencer. Deus é lindo, né? Jesus é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia, Jesus. Então já estavam no meio do mar, açoitado. O mar estava ali revolto, o vento estava contrário, não estava a favor da embarcação, do barco. E aqui diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Meu Deus do céu, isso que é fé. Isso é maravilhoso. Ver Jesus andar por cima do mar. Os discípulos já tinham visto ele curar os cegos, já tinham visto ele curar os paralíticos, já tinha visto ele curar os leprosos. Agora estava vindo dar por cima do mar, em cima das águas. Aleluia, Deus, eles andando, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Agora imagine, leve a tua visão. Contemple agora você num barco. Contemple agora as lutas que você tem passado, a tempestade, o vento soprando, querendo destruir o teu barco, querendo te afogar. Jesus estava ali, você no barco, e o vento está batendo. E pessoas estão dizendo ao teu ouvido: você não vai conseguir, você não vai ser curado, você não vai vencer. Pessoas estão dizendo para você: desiste. Pessoas estão dizendo para você: para de orar, vai orar em secreto, não ora por eles. Eles não querem nada com Deus. Olha para tudo que você está vivendo. Olha para o vento que está contrário a você, que ninguém está te ajudando. Olha para tudo que você está passando na área sentimental, na área financeira, na tua área espiritual. O vento está tão forte que você acha que você não vai conseguir ficar de pé, que o vento, a tempestade vai te derrubar. Porque o vento, quando está tão forte, ele tem o poder de destruir telhados, ele tem o poder de destruir casas. Então, aleluia, Deus, aqui, eu não sei a situação que você está vivendo, que tem sido como um vento forte, para você parar na caminhada, para destruir a tua casa que está sendo construída por Deus, a tua fé. Aleluia, Jesus. E agora, você passando por tudo isso, você vê Jesus andando sobre as águas. Você é capaz de, pela fé, contemplar Jesus andando sobre as águas e dizendo para você, mostrando para você: olha, eu estou contigo. Olha, o mar não vai te fazer mal, porque eu ando sobre o mar.
Eu ando sobre as dificuldades. E quando a gente contempla Jesus andando sobre as águas, a gente vê o poder do Senhor. A gente vê o poder do Senhor Jesus, aleluia, Deus, andando sobre as águas. Que homem poderoso é esse? Que homem, além de curar os enfermos, curar os paralíticos, curar, aleluia, Senhor Jesus, andando sobre as águas e mostrando, tá vendo? Vocês podem andar sobre as águas. Esse vento forte, você pode andar que ele não vai te destruir. Esse mar, ele não vai te atingir, ele não vai destruir a tua vida. E o Senhor está dizendo para mim e para você, anda, anda, aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Anda sobre o problema, não fica parado. Anda, aleluia, Jesus, na tua fé, anda, aleluia, não sei qual é as águas que está na tua vida, que através da fé nós podemos andar nas lutas, andar no deserto. Como ele disse para Moisés, Moisés disse, diga a esse povo que marche, não fica parado, faz alguma coisa nessa luta, ora mais, jejua mais, louva mais, adora mais, se arrepende mais, se consagra mais, vigia mais. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas não fica parado, não te tranca no quarto, não aceita a depressão, não aceita a luta. Caminha, caminha, caminha na fé, caminha na vitória. Contempla o Mestre andando sobre as águas e dizendo: olha aqui o que ele disse. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Agora imagine, né? Eles se assustando com Jesus. Eles vendo Jesus andando sobre o mar e disse que era um fantasma, porque era impossível alguém andar sobre o mar. Mas o nosso Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Ele faz coisas impossíveis. É impossível alguém dar o seu próprio filho por amor a nós. Não é verdade? É impossível uma mãe pegar o seu filho e dar por vida de outros. Estou falando de mãe de verdade. Eu não estou falando das mães que abortam por causa das suas vaidades. Eu não estou falando das mães que abortam, mas eu estou falando de mães que não deixam, aleluia, Jesus, nada pelo seu filho. De mães que deixam de comer para o seu filho comer. Eu estou falando de mães que suportam sofrimentos para poder os filhos ter um pai. Eu estou falando dessas mães. Então, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Olharam e disseram que era um fantasma. Não era um fantasma, mas era o próprio Deus. Era o próprio Senhor Jesus, era o próprio Espírito Santo andando sobre as águas, como ele no início, no princípio de tudo, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Aleluia, Jesus. E agora em carne, ele andava sobre as águas. Aleluia, Jesus. Ele andava e mostrava que ele pode fazer o impossível. Mas quando ele se apresentar a você, fazendo maravilhas e milagres, não tenha medo. Não tenha medo, mas receba o teu milagre, viva o teu milagre e creia. E creia, porque o teu milagre muitas das vezes vai te assustar. Mas isso é para mim. Eu consegui isso. Deus me deu isso. Eu não acredito. Quem sabe você ainda não recebeu o teu milagre porque ele vai te assustar. E Deus está te preparando para quando você receber o teu milagre, você não ficar com medo do teu milagre, mas viver o teu milagre. Viver o teu milagre, andar sobre as águas, andar sobre o problema, e você não vai morrer no problema, você vai vencer o problema. Você vai vencer a situação através da fé que você tem nesse Deus impossível. Então, o que o Senhor quer fazer nessa noite com essa palavra? Ele quer revivar a nossa fé. Ele quer renovar a tua fé. Ele quer dizer para você que você pode conquistar o impossível.
Você pode andar sobre as águas. Você pode, aleluia, Deus, que todos olharem para você e dizer, mas ela está andando sobre as águas. Mas ela conseguiu o milagre dela. Mas ela foi ela mesmo que conseguiu a vitória dela. É você mesmo. É você. Que muitos vão ficar assustados com o que Deus vai fazer na sua vida através da sua fé. Porque quando os discípulos viram Jesus ali, acharam que era um fantasma. E as pessoas, quando verem o teu milagre, vão dizer: eu não acredito, eu não estou vendo. Ela conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu o milagre dele, ele conseguiu o impossível. E o milagre, aleluia, Deus, é isso. Aleluia, Deus, muitas das vezes as pessoas olham e não acreditam. Não acredito que você venceu. Não acredito que você está vencendo. Não acredito que você está de pé. Mas ela já passou por tanto vento, tanta tempestade. E ela continua de pé. Ele já passou por tanto vento, tanto vento. O barco já se encheu de água quantas vezes. Mas ele está de pé. Aleluia, Jesus. E você vai vencendo. Você vai vencendo, você vai avançando. Aleluia, Jesus, porque o Senhor, aleluia, Deus, ele não te deixa parado. Ele não te deixa morrer na tempestade, ele não te deixa morrer, aleluia, Deus, afogado, ele não te deixa morrer na fornalha, ele não te deixa morrer na cova, ele não te deixa morrer no vale da sombra e da morte. Ele passa no vale da sombra da morte, você passa por lá e ele te tira. Ele te tira daquele vale do sombra e da morte e faz e te entrega o milagre. Eu já passei pelo vale da sombra e da morte. Eu já passei e Deus me tirou do vale da sombra e da morte. E aleluia, Jesus, o Senhor fez me lembrar dessa visão. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Então aqui diz, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E olha Jesus falando para você: tende bom ânimo, não tem mais. Tende bom ânimo, eu estou contigo. Tende bom ânimo, eu não abandonei vocês. Tende bom ânimo, eu venci a morte. Tende bom ânimo, eu estou com vocês até a consumação do século. Tende o bom ânimo que eu tenho preparado para vocês. Os teus olhos não contemplou. Tende bom ânimo, o que eu tenho preparado para vocês, vocês não vão ter medo. Vocês vão se alegrar e vão dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, porque aquele povo, quando o Senhor abriu o mar para Israel passar, e eles passaram de pés enxutos, sabe o que foi que eles disseram? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o teu milagre, quando ele acontecer, você vai dizer: só o Senhor é Deus. Verdadeiramente, Ele é o Deus do impossível. Verdadeiramente, eu não podia, eu não conseguia, eu não consigo, pela minha força eu não consigo, mas pela força do Deus que eu creio. E hoje eu estou de pé, hoje eu venci, hoje só posso dizer: só o Senhor é Deus para transformar a minha vida, só o Senhor é Deus para me fazer andar sobre as águas, andar na fé, aleluia, Jesus, andar, aleluia, sobre o fogo, aleluia, como os três ali na fornalha, eles estavam passeando na fornalha. Meu Deus, isso que é fé, né? Isso que é fé. Quantos estão passando por lutas, por problema, por dificuldade, que você chega aí caladinho, falando só com Deus, mas você está pisando na fornalha. A fornalha está te queimando, mas não está te matando. As águas parece que já vai te afogar, mas em vez de te afogar, sabe o que você faz? Você começa a flutuar sobre as águas. Você começa a nadar sobre as águas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é viver de fé. E isso é viver crendo no Deus do impossível, que pode todas as coisas. E isso é viver no Deus que deu ânimo ao povo de Israel, que deu ânimo a Abraão, que deu ânimo a Isaac, a Jacó. E isso é servir ao Deus que deu ânimo ali, aleluia, até a Sansão, quando foi, aleluia, Deus enganado, aleluia, Jesus, naquele momento, pela beleza de uma mulher,
Aleluia, Jesus, e o que foi que aconteceu? Ele foi envergonhado, ele foi cego, mas ali, naquele momento que ele se humilhou a Deus, e o Senhor deu a força a ele, o Espírito Santo veio novamente com ele e venceu todos os seus inimigos. Esse é o Deus ao qual faz o impossível, ao qual, aleluia, Deus, quando os nossos inimigos espirituais pensam que nos venceu, agora vai morrer na cova. Agora vai morrer no vale da sombra e da morte, eu vou matar. Agora vai morrer na fornalha. Agora vai morrer na lepra, né? Agora vai morrer com câncer. E o Senhor diz: não vai não. Eu vou glorificar o meu nome. Eu vou exaltar o meu nome. Não vai morrer não. Aleluia, Deus, eu vou entregar o milagre. Eu vou entregar a porta aberta. Eu vou entregar a libertação. Eu vou fazer o impossível, porque Ele é o Deus do impossível na vida daquele que crê. Por isso que o Senhor hoje veio aumentar a tua fé. E tá no fornalha. Irmã, tu não sabe que eu estou passando, é verdade. É verdade, eu não sei, mas o meu Deus que eu sirvo, Ele sabe. O meu Deus que faz milagre, Ele sabe. O meu Deus, aleluia, que dá a vitória, Ele sabe. O meu Deus que responde a minha oração, a tua oração, Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. E Ele diz: não tem mais. Tem de bom ânimo. Eu estou contigo. Tem de bom ânimo. Sou bastante. Tem de bom ânimo, eu dei a minha vida por ti. Tu és preciosa. Lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ainda não acreditavam que era o mestre. Eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando quem poderia andar sobre as águas se não fosse o mestre. Quem poderia fazer essa maravilha? Aquele que estava andando com os discípulos já tinha feito tantas maravilhas. E ainda assim, o discípulo disse, Pedro disse a ele: Mestre, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Sabe que eu olho que Pedro teve fé, não é? Vai vencer que Pedro, ele teve fé. Porque ele disse: Mestre, se és tu, que eu vá aí contigo. Então Pedro, ele não olhou que era o mar, que o mar não é lugar de se andar, de pisar com seus pés, o mar, aleluia, Deus. Olha só, Pedro, aleluia, Jesus. Mas sentindo, e ele disse para Pedro: Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro teve fé, não teve? Ele teve fé. Por um momento ele teve fé, porque ele colocou o pé nas águas e ele ainda andou nas águas. Não foi isso? Está escrito aqui. Mas ele disse: Vim. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então ele andou. Pedro também andou sobre as águas. Aí o que aconteceu? Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Então não tenha medo, tenha fé. Não tenha dúvida, tenha fé. O inimigo sempre vai querer nos colocar medo, mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos saber quem está conosco, e quem está conosco é aquele qual venceu o inimigo. É aquele qual venceu o inimigo na morte. É aquele qual ele derrotou na cruz do Calvário. Então, quando viu ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Interessante. Pedro andou sobre as águas, mas quando veio o vento forte, Pedro afundou. E quando ele estava afundando, ele clamou por Jesus e disse: salva-me. Então, no momento, você vai caminhando na dificuldade, você vai caminhando nos problemas, e chega o momento que você tem medo, e chega o momento que você se abala pelo vento, e você afunda.
Mas mesmo assim, quando você se afunda, você clama por Jesus, salva-me. O que significa? Que mesmo você abalado, mesmo você ali, aleluia, com medo e desanimado, você clama por Jesus e Ele te salva. E Ele te socorre, aleluia, Deus, que maravilha. Então, o que significa? Mesmo com fé, mesmo eu perdendo a fé, mas sabendo que Jesus pode fazer o milagre. Eu não vou ser morta, eu não vou ser destruída, aleluia, Jesus. Então diz aqui, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então não duvide. Quando você orar a Deus com um propósito, não duvide. Não duvide do poder de Deus, não duvide que Deus é com você, não duvide. Mas, irmã, eu peco tanto, mas não duvide que Deus é poderoso para te libertar, para te transformar, para fazer você, aleluia, Deus ter uma nova vida com Ele, para você se santificar. Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Você está entendendo? Quando você está passando pelos problemas, que vem o medo, mesmo assim, chame por Ele. Diga para Ele, Jesus, salva-me. Jesus, eu estou com medo, salva-me. Jesus, eu estou perecendo, eu estou me afundando com problemas, com dívida, com enfermidade. Eu não sei o que você está passando, mas diga, Jesus, salva-me. E sabe o que ele vai fazer? O que ele fez a Pedro. Ele vai estender a mão dele para você. Aleluia, Deus. Ele vai estender a mão dele para você. Você está no poço? Peça para ele te salvar. Ele vai estender a mão para você e vai te tirar do poço. Você está no vale da sombra e da morte? Que ele venha te salvar e ele vai estender a mão para você e vai tirar, aleluia, do vale da sombra e da morte. Aleluia, Jesus. Eu não sei a luta que você está passando, mas peça para Jesus te salvar. Peça para Jesus te socorrer, peça para Jesus te salvar e ele vai te dar a mão. Mas você olha para a luta, você olha para a vitória que você está querendo, mas não olha para Jesus que pode te dar a vitória. Mas você não olha para a mão de Jesus que está estendida, dizendo para você, me dá a mão e caminha comigo. Me dá a mão e me segue. Me dá a mão e vem para a vida nova comigo. Me dá a mão porque o que eu tenho para você é melhor do que você me pede. Me dá a mão, porque eu quero dirigir a tua vida. Me dá a mão, o Senhor está com a mão estendida para você. Sai da sombra do vale da morte, sai das drogas, sai da prostituição, sai da carnalidade, sai da vida que te afasta de mim, sai da vida a qual você está se afundando em mentiras, está se afundando, aleluia. Isso, sai, sai. Eu estou com a mão estendida para te tirar dessa situação. Eu estou com a mão estendida para te salvar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Mas muitos pedem os seus pedidos de orações, os seus milagres, mas não enxerga Jesus estendendo a mão para você. Não enxerga que Ele sempre está com a mão estendida para nós. Aleluia, Deus. Mas nós estamos olhando tanto para o nosso eu, nós olhamos tanto para aquilo que nós queremos, nós olhamos tanto para realizar as nossas vontades e desejos, que nós não enxergamos a mão do Senhor estendida para nós. E continuamos pedindo, pedindo e pedindo, porque nós não enxergamos a mão do Senhor estendida para nós. E continua pedindo, pedindo e repete a oração várias e várias e várias vezes, clamando e clamando, o mesmo pedido, a mesma história, a mesma situação, não mudou ainda. Aleluia, Deus, o pedido, porque não enxerga as mãos de Jesus estendida para nós. Aleluia, Deus, porque enxerga somente se Ele te der aquilo que você pede, mas você não quer enxergar a mão dele.
Você não quer chegar à mão dele, você não quer segurar na mão dele, você não quer caminhar com ele, mas você quer aquilo que ele te dá. Se ele te dar aquilo que você pede, você vai até enxergar o que ele está te dando, mas a mão dele você não quer enxergar. A vida com ele você não quer enxergar. Viver o caminho da verdade e a vida você não quer viver, mas você quer o que você está pedindo. Por isso você não consegue enxergar a mão estendida do mestre para você. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Com Jesus tudo se acalma. Com Jesus, aleluia, Deus acalma a tempestade, acalma teu coração. Com Jesus acalma a ansiedade, com Jesus acalma o medo, com Jesus acalma o vento, com Jesus acalma, aleluia, as águas, aleluia, Jesus, com Jesus acalma a tua mente, o teu coração, você consegue dormir em paz, você consegue viver em paz. Com Jesus tudo se acalma. Mas sem Jesus, você vai ver ventos e ventos e ventos. Com Jesus você vai ver tempestades e tempestades e tempestade. Sem Jesus você vai ver o mar, as dificuldades. Mas com Jesus você vai ver a calmaria, a resposta das tuas orações, a vitória, aleluia, Jesus. Aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: E verdadeiramente é o Filho de Deus. Adorar a Deus, adorar a Jesus. Onde todos os dias pedimos, pedimos, pedimos. Mas adoramos, adoramos, adoramos. O dia tem 24 horas. Nessas 24 horas, você tirou para adorar a Deus. Você tirou, Senhor, agora eu vou te adorar, vou louvar para ti. Vou orar, vou ler a tua palavra. Vou me separar no secreto do meu quarto e vou aqui te adorar. Vou sorrir contigo, vou me alegrar contigo. Ah, Senhor, eu vou sentir o teu amor, vou sentir a tua presença. Ah, Senhor, eu vou te adorar. Porque eu ser digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a minha adoração. Eu não sei o que você mais gosta dentro da tua casa. Quem sabe você tem algo dentro da tua casa, uma roupa que você não quer que ninguém use. Não deixe ninguém nem lavar. Gosta, gosta, gosta. Só você pode tocar. A tua adoração, só você pode tocar a Jesus. Com a tua adoração você toca a Ele. Com a tua adoração você consegue alegrar o coração dele. Eu não posso adorar a Deus por você. É você que tem que adorar a Ele. Porque Ele quer ver a tua adoração. Ele quer sentir a tua adoração. Mas todos os dias, a maioria do tempo, é você pedindo, 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 pedindo. Mas não adora Ele. Ah, Senhor, se tu me der, amém. Se tu não me der, Senhor, amém. Eu vou te adorar. Se tu curar, Senhor, amém. Se tu não curar, Senhor, eu vou te adorar. O Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, se tu abrir a porta, se tu não quer abrir essa porta, vai chegar a hora que tu vai abrir para mim. Mas eu vou continuar te adorando. E tem pessoas que saem da presença de Deus. Sai da casa de Deus. Sabe por quê? Porque não adora Ele. Porque não adora o Senhor. Vai para a casa do Senhor. Quer ver um bom show? Quer ver um bom louvor? Quer ver uma boa pregação? Mas não quer adorar a Deus. O adorador, quando ele entra na casa do Senhor, ele dobra os joelhos, ele não enxerga ninguém, dá paz do Senhor para quem tem que dar, fecha os seus olhos e começa a adorar. Começa ali a adorar, fecha os seus olhos para não ver quem vai no banheiro, fecha seus olhos para não ver quem vai tomar água, fecha os seus olhos para não ver quem está passando, fecha os seus olhos somente para enxergar a Ele. Aleluia, Deus. Aí você chega, senta naquela cadeira que todos os dias você gosta de sentar, fecha teus olhos e esquece que está vendo todos ali.
e começa a enxergar a Ele, adorar a Ele, e começa ali a pedir perdão, Senhor, perdão, mas eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para buscar a tua presença, eu estou aqui para me fortalecer, para me renovar, eu estou aqui para te ver, e você começa a entrar no reino de Deus, no céu, você começa a entrar no céu, começa a entrar no reino espiritual e começa a adorar a Deus, e começa a contemplar os anjos, e começa a contemplar, aleluia, Deus, o Senhor, aleluia, Deus, e a sua majestade, e o seu poder e a sua glória através da sua adoração. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. E aleluia, você sai feliz da casa do Senhor. Aí você olha, você vê a irmã falando com a outra como se não tivesse uma adoração. E você olha e vê pessoas andando para um lado e para o outro e conversando normalmente, como se não tivesse tido um culto. Porque na verdade estavam lá, mas não cultuaram a Deus, não adoraram a Deus. Foram para ver as pessoas, mas não foram para ver a Deus. Foram para ver, aleluia, Jesus, marcar presença, fazer o social, que tem uma religião, mas não foram adorar a Deus. Aleluia. Era como se Jesus não estivesse ali. Disse tudo. Quantas vezes você entra na casa do Senhor e você olha para pessoas que parece que Jesus não está ali para elas. Mas você, como um adorador, você entra ali na casa do Senhor, na casa de oração, aí na porta você já sente. Quando chega próximo ao altar, você dobra os joelhos, em reverência, se humilhando, Senhor, me perdoa, eu errei, me perdoa se eu falhei, me perdoa se eu pequei sem saber que eu estava pecando pela minha ignorância. E você começa a chorar e adorar a Ele, mas eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui, Senhor, porque eu sei que Tu estás aqui. Mas tem pessoas que entram na casa do Senhor e parece que Ele não está. Você disse tudo, minha querida. Você disse tudo, porque o amor esfriou. Aleluia! E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos e rogavam-lhe que a menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos que a tocavam ficavam sãos. As roupas de Jesus curava. Somente em tocar nas vestes de Jesus curava. As roupas dos discípulos, os lenços de Paulo curava. Somente tocar. Mas ninguém passou por aquilo que eles passaram. Ninguém passou por prisões. Ninguém passou. Às vezes os discípulos tinham uma refeição para se alimentar. Às vezes os discípulos, as sandálias estavam gastas, os pés doendo de tanto andar para fazer a obra, de tanto andar para curar enfermos junto com o mestre. E eles viviam em embarcações de uma cidade para o outro, enfrentando o frio, enfrentando a tempestade, enfrentando os ventos fortes. E quantas vezes eles talvez nem sequer se alimentaram. Quantas vezes eles tiveram uma refeição porque não tiveram tempo. Pai do Senhor. E quando Jesus chegava nos lugares, as pessoas já sabiam tanto que ele estava curando, que Deus era com ele, porque o que ele fazia, todos sabiam que Deus era com ele. E as pessoas apenas tocavam as vestes do mestre e eram curados. E eram curados. Então, nessa noite, aleluia, Deus, pela tua fé,
Toque nas vestes do Senhor. Pela tua fé, aleluia, Jesus, toque nas vestes do Senhor e receba a tua cura. Porque milagre é isso, milagre é viver o sobrenatural. Lembra que Pedro viu ele andando sobre as águas, Jesus andando sobre as águas e achava que era um fantasma. Era um milagre andar sobre as águas. Era um milagre ali. O homem andando sobre as águas. Aleluia, Deus. E o milagre é isso, é você crer no sobrenatural, é você crer no impossível de Deus. É por causa da alegria da palavra. A palavra nos dá vida, a palavra nos renova, a palavra nos dá ânimo, a palavra renova a nossa fé para você continuar. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Servimos a um Deus que faz maravilhas. Jesus, ele não deixou de fazer milagre. Jesus, ele nunca vai deixar de fazer milagre nessa terra. A todos aqueles que crer nele, receberá o seu milagre. Crer e não duvidar. Não duvide do poder de Deus. Não duvide que Ele pode te transformar, te salvar, te libertar. Não duvide que Ele pode mudar a tua história. Não duvide, não duvide. Aleluia, Deus, porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Ele deu seu próprio Filho por amor a nós. O que Ele não daria para nós? Tudo. Ele já tinha dado o melhor. E se você ouviu essa pregação, Jesus está com a mão estendida para você. Eu creio nesse Deus que está aqui fazendo milagres e maravilhas. Eu creio nesse Deus que manifestou o poder dele aqui através da fé. Creia e não duvide. Aleluia, Jesus. Os teus olhos vão contemplar o teu milagre. Os teus olhos vão contemplar como Pedro contemplou ali Jesus andando sobre as águas. Que milagre! Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome desse Senhor. E como aquelas pessoas que apenas tocavam nas vestes do Mestre. Você pode dizer assim para mim, mas Jesus não está aqui, eu não posso tocar nas vestes dele. Mas pela fé você pode. Pela fé você pode. A fé é o sobrenatural, a fé é aquilo que a gente não viu, mas creu. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Basta você crer em Jesus. Então recebe a cura do teu filho, recebe o milagre para o teu filho, recebe o milagre para você. Aleluia, Jesus. E já conta isso, o meu neto, quando ele ficou enfermo, antes dele ficar enfermo, ele me pediu um brinquedo. Ele me pediu um brinquedo, né? E ele passou por uma enfermidade que durou 3 anos e meio, essa enfermidade. Ele era como um vegetal, né? Ele vegetava. Mas eu comprei aquele brinquedo e eu guardei. E eu disse assim para Deus. Eu comprei aquele brinquedo chorando. Eu comprei aquele brinquedo chorando, porque eu sabia onde meu neto estava e como ele estava. Mas eu disse assim para Deus: Senhor, eu vou comprar aquele brinquedo. Ele não vai entender, Senhor, o que é aquele brinquedo, que era o que ele queria. Mas eu vou comprar, mas ele vai brincar com aquele brinquedo. E quando ele foi curado, minha querida, a primeira coisa que nós fizemos foi dar o brinquedo para ele. Então eu pude contemplar pela fé. Eu comprei um brinquedo para o meu neto, que aos olhos dos médicos era impossível um milagre. E eu vi o milagre. E eu vi meu neto brincando com aquele brinquedo. Eu tenho até a foto dele brincando com o brinquedo depois da cura. Então, milagre é isso. Milagre você vive antes de acontecer. Antes de acontecer. Isso que é milagre. E quando teus olhos contemplam o milagre, você já não fica nem tão surpreso. Porque você já tinha visto o milagre.
É assim o milagre. E isso é fé. Vou dizer para você, volte para o caminho do Senhor e segure na mão do Mestre que está estendida, porque Ele não quer só te curar nessa noite, mas Ele quer te salvar. Ele não quer fazer você só andar sobre as águas, mas Ele quer fazer você chegar ao céu. Ele quer te salvar. Você que ouviu essa palavra, basta você dizer: eu quero Jesus. Eu quero, Jesus, voltar para o teu caminho, para a tua presença. Eu quero, Senhor, me levantar. Eu caí, mas hoje eu toco nas tuas mãos e volto para a casa do Pai. Eu volto para o caminho. Basta você dizer: eu quero. Eu quero, aleluia, novamente caminhar contigo, Senhor. Viver o milagre, viver as promessas que tu tem para mim. Contigo, eu quero a salvação, eu quero o meu milagre, aleluia, Jesus, eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo, eu quero, Senhor, viver do sobrenatural, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado, eu quero, Senhor, meu Deus, o meu nome apagado do livro do acusador, e eu quero, Senhor, o meu nome escrito no livro da vida, Senhor, eu quero a minha salvação. Eu quero, aleluia, Jesus, o teu reino. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus. Que o Senhor dê pastores que tenha amor à vida de vocês, que tenha amor às almas, que tenha amor às ovelhas de Cristo, a qual Ele derramou o seu sangue inocente por vocês, por todos nós, amém. Pai, nesse momento eu te agradeço pelas vidas, Pai, que foram alcançadas pela tua palavra. Eu agradeço pelo nosso milagre, Senhor, porque hoje o Senhor nos ensinou a andar sobre as águas. Hoje o Senhor ensinou, Pai, a vivermos de fé. Hoje o Senhor nos deu ânimo, Pai. Tu deu ânimo a esse povo, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, abençoa cada lar, cada família, abençoa, Pai. Oh Deus, os filhos deles, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, dando a vitória, porque Tu és Pai. E Pai, cuida dos seus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.